Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana nervosa em termos de sentimento de mercado, entre novos desenvolvimentos geopolíticos, variação nas expectativas relativamente a taxas de juros nos Estados Unidos, resultados empresariais e ainda alguns dados económicos. Na frente geopolítica, declarações de Sanai Takahashi, primeira-ministra japonesa, sobre Taiwan, acabou por levar tensões renovadas entre o Japão e a China. Já na Ucrânia, os Estados Unidos apresentaram um plano de paz ao presidente ucraniano Zelensky e com um prazo até à próxima quinta-feira, ao Dia da Ação de Graças, para resolver o conflito entre então a Ucrânia e a Rússia. Nos Estados Unidos, diversos discursos, mais uma vez, dos membros da Reserva Federal levaram os mercados a recuar ainda mais nas expectativas de cortes de taxa de juros, de um último corte de taxa de juros na reunião de dezembro. Essas expectativas ainda recuaram mais com a divulgação das minutas da última reunião da FED, que demonstraram que grande parte destes membros da FOMC duvidavam que fosse necessário novo corte de taxa de juros em dezembro. Isto levou a variações fortes nas expectativas de taxa de juros. A Fed Watch Tool, que dava a probabilidade de cerca de 50% para cada lado relativamente às taxas de juros, a um corte ou uma manutenção, chegaram a estar abaixo de 30% para um corte nesta próxima reunião de dezembro, mas acabaram por terminar a semana à volta dos 70%, uma vez mais, isto depois de mais um discurso na parte final da semana do presidente da Fed de Nova York, de John Williams, a abrir novamente a possibilidade de vermos um corte de taxa de juros na última reunião de dezembro. O mercado também teve à espera, nos primeiros dias da semana, pelos resultados da Nvidia, sempre com algumas dúvidas sobre a rentabilidade dos investimentos feitos em inteligência artificial. Essas dúvidas acabaram por dissipar, pelo menos momentaneamente, quando foram conhecidos os resultados da Nvidia, bem acima do esperado, bem acima do que o Wall Street estaria à espera, com uma perspectiva também dos lucros até ao final do ano bem acima do esperado pelos mercados. Isto levou mais uma vez a alguma volatilidade dos mercados em termos de uma renovação da confiança, para de seguida voltar a recuar essa mesma confiança. Isto quando na mesma altura tivemos mais dados económicos, tivemos finalmente nos non-farm payrolls de setembro, non-farm payrolls esses que mostraram um mercado de trabalho bastante mais resiliente do que aquilo que o mercado estava a temer e que o Fed inclusive poderia temer, mostraram um aumento de 119 mil novos postos de trabalho, isto face a menos 4 apresentados no mês anterior, no mês de agosto, e quando o mercado esperava cerca de 50 mil. A taxa de desemprego subiu de 4,3 para 4,4, mas também foi impulsionada por uma taxa de participação também ela a subir. Isto quando o crescimento salarial abrandou um pouco dos 0,3% para os 0,2%, portanto, dando aqui assim alguma folga em termos de inflação. Isto ao mesmo tempo que os PMIs nos Estados Unidos também saíram ligeiramente acima do esperado, mostrando uma atividade económica mais resiliente, enquanto na Europa, que se esperava até que houvesse aqui alguma subida nestes mesmos PMIs, acabámos por ver um pouco uma retração, inclusive com o índice manufatureiro a cair de níveis que estavam entre a expansão e a contração a 50 para novamente terreno de contração, mostrando um nível de 49,7. Isto na mesma altura em que também a Bitcoin teve fortes perdas, houve, digamos, quase algum pânico nos próprios mercados, com quedas bem superiores a 10%. Aliás, o Bitcoin perdeu esta semana cerca de 11%. Começou a semana à volta dos 95 mil dólares para acabar em torno dos 85 mil, depois de ter feito
um mínimo muito perto dos $80.000 durante esta semana. Claro que o mercado acionista teve a negociar entre ganhos e perdas, mas essencialmente em perdas e fortes perdas, que acabaram por recuperar algum do espaço perdido no último dia da semana. Ainda assim, o S&P 500 nos Estados Unidos perdeu esta semana cerca de 2%, o Eurostoxx na Europa perdeu cerca de 3%, e o Nikkei na Ásia perdeu ali à volta dos 3,5%. Por cá, por Portugal, o PSI perdeu 2,36%, isto muito pressionado pelas perdas da Mota-Engil, que caiu 14% esta semana, e, por outro lado, a cotada mais positiva durante esta semana foi a Sonai, com um ganho de 3,7%. Já o mercado cambial também teve desta vez mais alguma volatilidade, não todos os pares, mas alguns pares. O dólar foi o grande ganhador desta semana, voltou a negociar acima dos 100, fez mesmo o máximo à volta dos 100,35, o máximo dos últimos 6 meses, colocou-se acima da média móvel, da importante média móvel dos 200 dias. Já o euro-dólar caiu de níveis acima de um 16,25 quando começou a semana, para terminar à volta de 1,15, tendo registado mesmo um mínimo abaixo desse 1,15, à volta dos 1,1490. O Yen continuou em perdas durante esta semana, recuperou no último dia algumas dessas perdas, poucas, apenas uma pequena parte dessas perdas. O Euro-Yen negociou novamente em novos máximos de sempre, desde que existe o euro. Ele atingiu os 182 ienes por euro, e o dólar-yen atingiu quase os 158 ienes por dólar, isto em máximos que já não se viam desde janeiro deste ano, janeiro de 2025. O franco suíço também perdeu, desta vez não ganhou, digamos, com este sentimento de aversão ao risco que o mercado teve. O euro suíço, que chegou a negociar abaixo de 92 ainda na semana anterior, esta semana terminou a negociar bem acima dos 93. Já a libra manteve-se face ao dólar relativamente, e ganhou mesmo face ao euro, com o euro-libra a cair desde os 88,40 até aos 87,80 aproximadamente. Nos mercados das moedas emergentes, destacam-se pela negativa tanto o real brasileiro como o rand sul-africano. De facto, os mercados em aversão ao risco, as commodities, com grande pressão ainda por cima sobre as commodities, acabaram por levar aqui assim as pressões nos mercados emergentes de uma forma geral, sendo que estas duas moedas foram as mais impactadas. O rand sul-africano, inclusive, teve a reunião do seu Banco Central esta semana, que voltou a cortar taxas de juros, desta vez de 7 para 6,75. Isso também deu aqui assim mais alguma fragilidade ao próprio rand sul-africano. Face ao dólar, o rand perdeu esta semana cerca de 1,7% e o real brasileiro cerca de 2%. No mercado de commodities, os ganhos do dólar, as taxas de juro, digamos, as expectativas sobre taxas de juros a subir, acabaram por dar aqui assim mais pressões sobre as commodities em geral. O ouro andou a negociar entre ganhos e perdas, exatamente como aconteceu durante a semana com estas variações de sentimento de mercado que existiu. Acabou a semana perder cerca de 0,4%, muito à custa das tais expectativas da taxa de juros a subir e por um dólar mais forte. Esse dólar mais forte também acabou por pesar no mercado do petróleo, mas obviamente que foi o tal acordo de paz, a proposta de paz colocada pelos Estados Unidos à Ucrânia relativamente ao conflito com a Rússia, que, digamos, colocou no sentimento de mercado mais negativo para o petróleo, isto com as expectativas de um
um aumento da oferta, já que essas sanções à Rússia, caso haja um plano de paz, possam retrair-se e inclusive levar à libertação de vários milhões de barris de petróleo para o mercado, levando a perdas desse mesmo mercado. Ora, isso acabou por pesar nos preços desta semana, com o Brent a terminar a perder cerca de quase 3%, 2,8% durante esta semana. Ora, na semana que vai entrar, vai ser uma semana curta, em que os mercados vão estar provavelmente a olhar para a continuação dos acontecimentos na Ucrânia, para o que vai suceder no Parlamento britânico com a apresentação do orçamento de outono, e com mais alguns dados económicos que vão sendo libertados durante esta semana. Na Ucrânia vai ser, ou melhor, os mercados vão estar a olhar bem para o que vai acontecer provavelmente na Ucrânia, se Zelensky vai ou não aceitar os tais 28 pontos que o plano de paz norte-americano tem, nomeadamente a cedência de território, a cedência de armamento com a força militarizada a reduzir, e ao mesmo tempo vamos ver que resposta é que também os próprios parceiros na Europa vão dar relativamente a esse plano de paz norte-americano. Por outro lado, noutra frente, temos Rachel Reeves, a Ministra das Finanças britânica, a apresentar o orçamento. Vai ter aqui assim alguns problemas, vai tentar, está ali um pouco entre a espada e a parede, entre aumentar impostos ou aumentar dívida. Isto vai tentar ao mesmo tempo ver aqui assim manter as suas próprias regras fiscais e evitar um aumento significativo da dívida que coloque os mercados ainda mais em alerta. Por outro lado, o aumentar de impostos tem que ter algum cuidado para não pesar nesse próprio crescimento e, portanto, os mercados irão estar bastante atentos a todos esses pormenores, principalmente que vão impactar tanto as guilds, as obrigações britânicas, como a própria Libra. Por outro lado, vamos ter aqui assim uma série de dados económicos esta semana, uma vez mais dados atrasados nos Estados Unidos, de que eu destacaria a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index de setembro. Estamos a falar de números atrasados que o mercado espera que se mantenha nos 2,9%. Por outro lado, vamos ter dados da Europa, dados nacionais da zona euro de inflação, onde é esperado que na Alemanha se mantenha nos 2,3%, França e Itália que suba ligeiramente para 1,1% e 1,4%, e que em Espanha essa inflação caia dos 3,1% para 3%. Por fim, vamos ter mais um Banco Central esta semana, o Banco Central da Nova Zelândia, em que o mercado espera que haja um corte de taxa de juros de 25 pontos, passando a sua taxa de juros dos 2,5% para os 2,25. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios. Eu, para mim, estarei por cá daqui uma semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!